Você já se questionou por que acreditamos em algumas coisas sobre a Bíblia Sagrada que, na verdade, nunca foram escritas nela? É assombroso como alguns costumes e hábitos se tornaram tão enraizados que as aceitamos sem questionar. Hoje, vou revelar 6 costumes e hábitos que você provavelmente sempre acreditou serem bíblicas, mas que vão te surpreender. Prepare seu coração, abra sua mente e pegue sua Bíblia. Antes de continuar, se você ainda não é inscrito no canal Páginas da Bíblia, aproveite para se inscrever agora mesmo. Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo incrível sobre as figuras que marcaram a história bíblica, com reflexões profundas e mistérios que até hoje nos fazem questionar o que realmente aconteceu. Antes de mergulharmos em nosso conteúdo e nas lições que podemos aprender com ela, quero compartilhar algo muito especial com você. Se você está buscando aprofundar ainda mais seus conhecimentos sobre a Bíblia e como as Escrituras podem transformar a sua vida, eu tenho uma dica incrível para você. Eu recomendo que você conheça o nosso kit de estudos bíblicos. Um material completo, feito para quem quer se aprofundar mais na Palavra de Deus, entender contextos históricos, aprender sobre as doutrinas essenciais e crescer espiritualmente de maneira sólida. O melhor, é um conteúdo que você pode acessar diretamente a qualquer momento e que te ajudará a ter uma compreensão mais profunda das Escrituras. Além disso, para quem quer entender um pouco mais sobre os desafios contemporâneos na fé, existe também o kit sobre seitas e heresias. Nele você vai aprender a identificar e refutar falsas doutrinas e seitas que estão distorcendo a verdade da Palavra de Deus. Esses kits são ferramentas poderosas para você que deseja ter um entendimento mais claro sobre os ensinamentos cristãos e viver sua fé de maneira mais firme. O link para acessar esses kits está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Não perca essa oportunidade de enriquecer seus estudos. Vamos juntos descobrir o que realmente está escrito na Palavra de Deus e o que apenas são costumes popular. 1. A maçã do pecado original. Quando pensamos no Jardim do Éden, uma das primeiras imagens que nos vem à mente é Eva mordendo uma maçã vermelha e saborosa, não é mesmo? Essa cena foi retratada em incontáveis pinturas, filmes e livros ao longo dos séculos. Mas você sabia que, em nenhum momento, a Bíblia Sagrada menciona que o fruto proibido era uma maçã? Em Gênesis capítulo 3, versículo 6, encontramos apenas a menção ao fruto da árvore. O texto diz: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. Gênesis 3, 6. A origem dessa interpretação remonta à tradução latina da Bíblia, a Vulgata, onde a palavra malum pode significar tanto mal quanto maçã. Essa ambiguidade linguística, combinada com o simbolismo da maçã na cultura romana, acabou influenciando artistas e intérpretes medievais. Na verdade, o foco da narrativa bíblica não está no tipo de fruto, mas sim na desobediência de Adão e Eva à ordem divina. Em Gênesis 2, versículos 16 e 17, Deus é claro: de toda árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Alguns eruditos sugerem que o fruto poderia ter sido uma romã, um figo ou até mesmo uma tâmara, frutas comuns na região do Crescente Fértil, onde tradicionalmente se acredita que ficava o Jardim do Éden. No entanto, o importante é entender que a essência da história não está no fruto em si, mas nas consequências da desobediência. O verdadeiro fruto proibido foi a escolha de não confiar em Deus e buscar sabedoria e poder independentemente dele. Como nos ensina Romanos 5,19, porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um só, muitos serão feitos justos. 2. Os 3 reis magos. Todo Natal, vemos aquela cena tradicional. 3 reis magos, cada um com sua coroa dourada, montados em camelos e seguindo a estrela de Belém para levar presentes ao menino Jesus. Mas você vai se surpreender ao saber que a Bíblia Sagrada nunca mencionou que eram 3,
nem que eram reis, e muito menos seus nomes: Melquior, Gaspar e Baltazar. Vamos ver o que realmente diz Mateus 2, 1-2. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que vieram magos do Oriente a Jerusalém, perguntando: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. O texto sagrado apenas menciona magos, um termo que se refere a homens sábios ou astrólogos do Oriente, mas não especifica quantos eram. A ideia de que eram 3 provavelmente surgiu pela quantidade de presentes mencionados: ouro, incenso e mirra. Além disso, não há qualquer indício de que fossem reis. Essa ideia foi incorporada posteriormente por tradições populares e representada em obras artísticas. Os nomes atribuídos aos magos, Melquior, Gaspar e Baltazar, apareceram apenas em textos apócrifos e lendas medievais. A narrativa bíblica se concentra em sua missão: reconhecer e adorar o Messias, guiados pela estrela. O foco principal é a mensagem de que Jesus é digno de adoração desde o seu nascimento, e não os detalhes específicos sobre os magos. O texto sagrado utiliza a palavra magos, que em grego é magoi. Eles eram provavelmente astrônomos e estudiosos, possivelmente vindos da região da Pérsia ou Babilônia, onde havia um forte costume de estudo dos astros. A ideia de que eram reis surgiu muito tempo depois, baseada em interpretações de profecias como a de Isaías 60. As nações se encaminharão para a tua luz, e os reis para o resplendor da tua aurora. O número 3 provavelmente está associado aos 3 presentes mencionados: ouro, incenso e mirra. Contudo, poderiam ter sido 2 magos, trazendo 3 presentes, ou 10 magos, trazendo 3 tipos de presentes. A Bíblia Sagrada simplesmente não especifica. Outro detalhe mal interessante é que quando os magos chegaram, Jesus já não estava mais na manjedoura. Mateus 2,11 diz: entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Percebe-se que ele estava em uma casa e não em um estábulo. Grandes eruditos acreditam que os magos chegaram meses ou até anos após o nascimento de Jesus. Os presentes que eles trouxeram tinham significados extremamente simbólicos. O ouro representava a realeza, o incenso, a divindade, e a mirra, usada no embalsamamento, apontava para o sacrifício de Jesus. Como diz o Salmo 72, 10-11, os reis de Tarsis e das ilhas trarão presentes. Os reis de Sabá e de Seba oferecerão dons, e todos os reis se prostrarão perante ele. Está gostando dessas revelações? Comente aqui embaixo qual dessas descobertas mais te surpreendeu até agora. Não esqueça de compartilhar este texto com aquele amigo que adora descobrir curiosidades bíblicas. O mais importante dessa história não é quantos magos eram ou se tinham coroas. O que realmente importa é que eles representam os primeiros gentios, não judeus, a reconhecer e adorar Jesus como rei. Eles viajaram de muito longe, seguindo uma estrela, movidos pela fé, para encontrar e adorar o Salvador. Esta história nos ensina sobre a perseverança na busca por Jesus, mesmo quando o caminho é longo. Como diz Jeremias 29:13, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. 3. Maria Madalena como meretriz. Uma das ideias mais difundidas sobre personagens bíblicos é que Maria Madalena era uma meretriz antes de conhecer Jesus. Essa história aparece em filmes, livros e até em sermões. Mas você sabia que isso nunca foi mencionado na Bíblia? O que realmente sabemos sobre Maria Madalena? Lucas 8:2 nos diz: Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Ela era uma mulher de Magdala, uma cidade próspera às margens do mar da Galileia, e Jesus a libertou de uma opressão espiritual severa. A confusão começou quando as pessoas misturaram 3 histórias diferentes. Maria Madalena, a mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus com perfume, Lucas 7:36-50, e Maria de Betânia, irmã de Marta e Lázaro. São 3 mulheres diferentes que, ao longo dos séculos, foram erroneamente combinadas em uma só. Na verdade, Maria Madalena era uma seguidora dedicada de Jesus.
Ela esteve presente nos momentos mais importantes de seu ministério. Foi uma das poucas que permaneceu ao pé da cruz. João 19:25. Ajudou no sepultamento. Marcos 15:47. E foi a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado. João 20:14-18. Pense nisso. Jesus confiou a ela a mensagem mais importante da história, sua ressurreição. João 20:17 registra: Vai a meus irmãos e dize-lhes: Subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então, foi Maria Madalena anunciar aos discípulos: Vi o Senhor. O exemplo de Maria Madalena nos ensina sobre transformação e propósito. Depois de ser liberta, ela não apenas seguiu Jesus, mas se tornou uma das principais testemunhas de seu ministério. Como diz 2 Coríntios 5:17, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Essa história também nos mostra como Jesus valorizava as mulheres numa época em que elas eram marginalizadas. Ele não só as aceitava como seguidoras, mas lhes confiava papéis importantes. Maria Madalena não precisa de lendas ou histórias inventadas. Sua verdadeira história bíblica já é poderosa o suficiente. A transformação de Maria Madalena não foi de meretriz para seguidora, mas de uma pessoa espiritualmente oprimida para uma líder espiritual. Como diz Gálatas 5:1, para uma liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submeteis de novo a jugo de escravidão. 4. O Natal, em 25 de dezembro. Quando dezembro chega, o mundo inteiro se prepara para comemorar o Natal no dia 25. Árvores enfeitadas, presépios montados, luzes coloridas por toda a parte. Mas aqui vai uma revelação que pode te surpreender. A Bíblia Sagrada nunca mencionou essa data como o nascimento de Jesus. Na verdade, existem vários indícios de que ele nasceu em outra época do ano. Vamos começar analisando o que a Bíblia Sagrada realmente nos conta sobre o nascimento de Jesus. Em Lucas 2:8 encontramos uma pista interessante. Havia pastores que estavam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. Para entender por que isso é significativo, precisamos conhecer um pouco sobre o clima e os costumes da região de Belém, na Judéia. Dezembro é um período de chuvas e frio intenso. Os pastores daquela época não costumavam manter seus rebanhos nos campos durante as noites de inverno. Era uma prática que acontecia principalmente entre março e outubro, quando os animais ficavam protegidos em abrigos durante a estação mais fria, especialmente à noite, quando as temperaturas despencavam. Outro detalhe revelador está em Lucas 2, versículo 1-4. A origem da celebração do Natal em 25 de dezembro. O contexto histórico da escolha do dia 25 de dezembro para comemorar o nascimento de Jesus é fascinante. Na Roma Antiga, essa data foi associada à festa pagante Dies Natalis Solis Invicti, ou quando o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano. A Igreja precisou lidar com a existência de festividades pacíficas profundamente enraizadas na cultura popular. A solução foi cristianizar essas celebrações, dando-lhes novos significados. Assim, o Papa Júlio I, em 350 DC, declarou o dia 25 de dezembro como a data oficial para comemorar o nascimento de Jesus. A escolha foi estratégica. Em vez de tentar eliminar uma festa popular, a Igreja reinterpretou seu significado. Jesus passou a ser apresentado como a luz do mundo, vencendo as trevas, conforme João 8:12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda além disso. Há uma teoria teológica interessante que conecta os dados do nascimento de Jesus à sua morte. Alguns eruditos judeus cristãos da época acreditavam que os grandes profetas morriam no mesmo dia em que foram concebidos. Como a crucificação de Jesus é tradicionalmente associada ao dia 25 de março, sua concepção teria ocorrido nessa mesma data. Contando 9 meses a partir daí, chega-se ao dia 25 de dezembro. Pistas bíblicas sobre a época do nascimento de Jesus. Os evangelhos contêm faixas que sugerem que o nascimento de Jesus pode ter ocorrido em outra época do ano.
possivelmente no outono. Em Lucas 1, é mencionado que João Batista nasceu 6 meses antes de Jesus. Seu pai, Zacarias, esteve instalado no templo durante a ordem sacerdotal de Abias. Baseando-se no calendário judaico, isso situaria o nascimento de João no final da primavera ou início do verão. Assim, o nascimento de Jesus provavelmente ocorreu no outra teoria fascinante conecta o nascimento de Jesus à festa dos tabernáculos, uma celebração judaica repleta de simbolismo. Em João 1,14, lemos que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra habitou, no original grego, é eskenosen. Além disso, Lucas 2,7 menciona que não havia lugar para eles na hospedaria. Belém ficava lotada durante as grandes festas judaicas, quando os peregrinos vinham de várias partes. Isso faz mais sentido em um período festivo, como a festa dos tabernáculos, do que em uma época comum. 10. O significado universal do Natal. Independentemente dos dados exatos, o Natal nos convida a comemorar o maior presente da humanidade. O nascimento de Jesus Cristo é um momento para refletir sobre a luz que ele trouxe ao mundo e o impacto transformador de sua vinda. Como Romanos 8,28 nos lembra, todas as coisas cooperam para o bem, aqueles que amam a Deus. Até mesmo uma antiga celebração paga foi usada por Deus para espalhar a mensagem do Evangelho e revelar Jesus como a verdadeira luz do mundo. Jesus e sua aparência física. As representações tradicionais de Jesus, muitas vezes influenciadas pela arte renascentista, não são específicas às específicas históricas ou bíblicas. Jesus viveu como um judeu do século I na região da Judéia, e estudos indicam que sua aparência provavelmente era semelhante à de um homem comum da época. Pele morena queimada pelo sol, cabelos curtos e escuros, barba e estatura mediana, em torno de 1,70 m. Cientistas forenses, analisando dados históricos e destruídos, chegaram a reconstruções que diferiam. A Bíblia Sagrada não fornece detalhes sobre a aparência de Jesus, o que reflete a intenção de centralizar a narrativa em sua mensagem e sacrifícios. Em Filipenses 2,7, Paulo afirma que Jesus esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Isso ressalta que Jesus escolheu uma aparência comum para se identificar plenamente com os seres. Além disso, em 1 Coríntios 11,14, Paulo menciona que, na cultura da época, seria desonroso para um homem com cabelos compridos. Isso sugere que Jesus provavelmente não tinha cabelos longos, ao contrário de como é frequentemente retratado na arte. Como carpinteiro ou construtor, é o que significa a palavra grega no original, tekton. A ausência de detalhes físicos na Bíblia Sagrada reforça a universalidade de sua mensagem. Em Gálatas 3,28, lemos: Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Os anjos na Bíblia. Nossa visão atual dos anjos, com asas brancas, auréolas e feições perfeitas, é amplamente influenciada pela arte medieval e renascentista. Na maioria dos relatos bíblicos, os anjos aparecem como homens comuns, sem asas ou auréolas. Em Gênesis 18, por exemplo, os anjos que visitaram Abraão foram inicialmente tratados como viajantes comuns. Hebreus 13:2 reforça essa ideia. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, sem o saberem, hospedados. Os únicos anjos descritos com asas na Bíblia Sagrada são os querubins e serafins. Em Isaías 6:2, os serafins têm 6 asas, 2 para cobrir o rosto, 2 para cobrir os pés e 2 para voar. Já os querubins, referências no tabernáculo e no templo, têm 2 asas e estão associados à proteção e santidade. Essas autoridades contrastam com a imagem. Outro ponto interessante é a ausência de auréolas nos relatos bíblicos. Esse símbolo é derivado da arte greco-romana, onde círculos de luz eram usados para representar figuras ou figuras importantes. Função e missão dos anjos. Na Bíblia, o foco está sempre na missão dos anjos como mensageiros de Deus. Eles aparecem em momentos cruciais como impedir Abraão de sacrificar Isaque,
Gênesis 22, 11 e 12. A luta com Jacó em Gênesis 32, 22 ao 32. A libertação de Pedro da prisão, Atos 12, 5 ao 12. Hebreus 1,14 descreve como espíritos ministros enviados para servir a favor dos que há de herdar a salvação. Em Apocalipse 22, 8 a 9, João tenta adorar um anjo, mas é repreendido. Adora a Deus. Isso reforça que os anjos são servos de Deus e não objetos de a hierarquia dos anjos. A Bíblia Sagrada menciona diferentes tipos de anjos e funções: arcanjos, querubins, serafins, mensageiros. A Bíblia Sagrada também descreve os anjos como parte dos exércitos celestiais. Em 2 Reis 6 e 17, Eliseu ora para que seu servo veja a realidade espiritual, e ele enxerga o monte cheio de cavalos e carros de fogo. Embora sejam seres poderosos, os anjos não são oniscientes. Em Mateus 24, 36, Jesus afirma que nem mesmo os anjos sabem o dia ou a hora. Esses detalhes bíblicos ajudam a corrigir nossa percepção moderna dos anjos, destacando sua verdadeira essência como mensageiros e agentes do plano de Deus. Anjos, poderosos, mas com limitações. Embora os anjos sejam descritos como poderosos, a Bíblia Sagrada deixa claro que eles também têm limitações. Eles são criaturas criadas por Deus, não oniscientes nem onipresentes. A Bíblia Sagrada destaca que há um número incontável de anjos. Em Hebreus 12, 22, lemos sobre milhares de anjos. Em Apocalipse 5:11, João descreve sua visão celestial, mencionando milhões de milhões e milhares de milhares. Esse exército celestial imenso reflete a magnitude e a glória do reino de Deus. O papel principal dos anjos é servir a Deus e ajudar na jornada de salvação dos seres humanos. Como afirma o Salmo 91, 11, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles não são apenas protetores, mas também mensageiros, guerreiros e ministros do plano divino. Agora, antes de terminarmos o nosso conteúdo, quero te lembrar de algo muito importante. Se você quer continuar sua jornada de aprendizado bíblico e aprofundar seu conhecimento, não deixe de conferir os kits de estudo bíblico e o kit sobre seitas e heresias. Ambos os kits foram preparados para te ajudar a entender melhor a palavra de Deus e proteger sua fé contra falsas doutrinas. Esses materiais são ideais para quem quer se equipar com conhecimentos sólidos, fortalecer sua fé e se tornar mais preparado para lidar com os desafios que surgem no caminho cristão. Então, se você se interessou, clique no link na descrição ou no comentário fixado abaixo. Não deixe essa oportunidade passar. Esses kits podem ser a chave para uma compreensão mais profunda da sua fé e da verdade que encontramos nas Escrituras. Chegamos ao fim das nossas 6 revelações surpreendentes sobre coisas que muita gente pensa que estão na Bíblia Sagrada, mas na verdade nunca estiveram lá. Se esse conteúdo abriu seus olhos como abriu os meus, não guarda só para você. Compartilhe esse vídeo com o máximo de amigos que precisam conhecer essas verdades. Deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nossos próximos vídeos reveladores. E lembre-se, o mais importante não é seguir tradições, mas conhecer a verdade da palavra de Deus, como Jesus disse em João 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe.